Olá, Meire. Boa tarde, Aimar. Boa Tudo bom? tarde. Tudo bem com você? Tudo bem. É um prazer recebê-la aqui no canal e no nosso programa Direito Achado na Rua e o Mundo do Trabalho. E nós nos conhecemos há algumas décadas, né, Meire? Mas eu vou fazer uma apresentação sua aqui para os nossos ouvintes, para quem está nos acompanhando, para quem vai nos acompanhar. A Meire Cohen é advogada no Pará, assumiu recentemente, é advogada trabalhista, assumiu recentemente a presidência da ATEP, que é a Associação Trabalhista, a Associação dos Advogados Trabalhistas do Pará. A Meire tem uma longa militância em direitos humanos, também no atendimento de causas de trabalhadores urbanos e rurais, também na questão indígena, e ela também integra a Comissão de Justiça e Paz da CNBB Região Norte 2. E é com essa pessoa que nós vamos hoje conversar. Nós escolhemos um tema que é trabalho, e na relação de trabalho, a questão da ecologia e das resistências. E é sobre esse tema que nós vamos bater um papo hoje. Então, Meire, muito obrigado por aceitar o convite. E eu já quero começar provocando você a falar um pouquinho dentro desse tema, né, sobre a sua trajetória. Quer dizer, o que é a sua trajetória como advogada no Pará, quer dizer, num estado que tem uma longa história, né, de conflitos e de violência, inclusive, sobretudo no campo, né, muitos conflitos agrários, toda a questão relacionada também à questão ecológica. Como é que essa sua experiência de décadas acompanhando trabalhadores e trabalhadoras no estado do Pará, como é que você enxerga essa trajetória, né? E aí você fala um pouquinho para nós aí sobre esses conflitos, sobre como é que você tem acompanhado essa trajetória que para nós, digamos assim, hoje, né, ela é tão essencial que nós compreendamos sobre a questão dos conflitos, sobretudo relacionados à questão agrária, à questão também ambiental e relacionados ao trabalho. Mas eu queria que você falasse um pouquinho, antes de falar de agora, falasse um pouquinho da trajetória. Depois nós conversamos um pouquinho sobre agora e sobre o futuro. Então, Meire, a palavra é sua, muito obrigado. Obrigada, Aimar. Bom, eu nasci numa. Hoje é uma reserva indígena, né? Então, eu vim de lá, hoje é a reserva Tapajós Arapiuns, tem várias etnias indígenas lá, e eu já tinha, quer dizer, já nasci dentro de um contexto de, de respeito aos povos tradicionais, né? Saindo de lá, eu fui para Santarém, que é a cidade mais próxima desse local onde eu nasci. São 12 horas de barco de lá até a cidade, onde eu completei os estudos, mas sempre muito próximo. A minha mãe tinha uma prática de acolhimento desses povos na minha casa. Então, sempre foi muito fácil a convivência, o conhecimento, né? E depois que eu me formei, eu voltei, né, para onde hoje é a reserva indígena, para saber como é que eles estavam, aquelas crianças, digamos assim, já adultas da minha idade, que brincavam comigo, nos rios, etc. E fui ver que eles tinham formado uma resistência. Eles tinham se transformado em lutadores da preservação da floresta, né? E nisso aí me inspirou muito. Na realidade, eu aprendi muito com eles, né? E aí, quando eu ocupei o cargo da Comissão de Direitos Humanos da Ordem, eu falei, bom, vamos focar no campo, vamos focar nos povos tradicionais, vamos fazer um trabalho aí. Porque o Pará, ele
é um estado maravilhoso, é enorme, uma dimensão continental, e os problemas também são enormes, né? E o problema do campo, a ocupação desordenada, é muito grande, né? E nós temos isso diariamente, várias lideranças tombadas, muitos advogados, inclusive, né, ligados à defesa dos trabalhadores rurais também assassinados. Então, toda essa história, né, a OAB se envolveu muito, né? Eu acho que o marco principal e que me fez voltar não somente para os povos tradicionais, mas também para o movimento dos trabalhadores sem terra, foi o assassinato da irmã Dorothy, né? Em 2005. Isso aí, porque a irmã Dorothy era uma premiada nossa da Ordem dos Advogados. Então, ela era aquela pessoa que estava numa convivência quase que diária conosco. E quando ela foi assassinada, eu já conhecia o projeto que ela defendia, aí então eu voltei já para outra região, que foi a região de Anapu, que é o oeste, que também tem conflitos muito sérios, até mais sérios do que os conflitos do Tapajós na época. E lá eu conheci esse projeto e eu fiquei encantada com o projeto da irmã Dorothy, porque não era, e não é um projeto, dizer, da cabeça dela, que ela inovou, não, era algo do governo, da época do Fernando Henrique Cardoso, 1994, a criação dos PDS, né, que eram os Planos de Desenvolvimento Sustentável, né? E aí eu conheci os dois projetos e até hoje eu me sinto na obrigação e no prazer de retornar sempre àquela área e estar com aquele povo, porque ela me ensinou, ela me disse uma coisa: você só consegue defender se você conhecer, e para você conhecer, você tem que conviver. E aí eu passei, então, a conviver. Então, foi mais ou menos assim que foi acontecendo esse envolvimento, esse comprometimento com a luta do campo. Isso é interessante, não é, Miri? Te ouvindo aqui, me lembro bem do caso da irmã Dorothy, e um caso que, inclusive, até hoje não é um caso bem solucionado, não é? Como é que ficou essa questão do assassinato da irmã Dorothy, né, mais recentemente? Na realidade, assim, foram presos os executores, os intermediários e um mandante, né? Uhum. Acontece que esse crime ele desnudou a cadeia de envolvimento que existe quando se elimina uma liderança do campo, né? Não é apenas quem executa, quem manda, não. Existe todo um interesse financeiro por trás, né? Então, você vê que quem deseja a eliminação de alguém que defende os trabalhadores e as trabalhadoras do campo é um interesse financeiro muito grande, porque as nossas terras são muito ricas, rica em madeira, rica em minério, né? No potencial das águas, por exemplo, potencial incrível. Então, tudo isso desperta cobiça, né? E é essa cobiça que faz com que os trabalhadores eles intensifiquem as suas lutas. E essa luta ela desperta justamente a vontade criminosa da eliminação das lideranças. Então, a irmã se descobriu, se desnudou isso, foram presos, alguns já estão soltos até por causa da própria legislação brasileira, mas a gente sabe que não foram todos que estavam envolvidos. Porém, como você mesma disse, e acho muito interessante a frase que você guardou, né, como um lema, talvez até, de que é preciso, para defender, é preciso conhecer, não é? De que a organização desses trabalhadores, apesar de toda essa violência, ela consegue opor uma resistência e, portanto, constituir ali um grupo, né, de preservação desses povos, e que é tão
importante, sobretudo nesse momento. Nós estamos vivendo aqui em Brasília, por exemplo, os povos indígenas discutindo, né, os seus direitos em relação ao que decide o Congresso, ao que decide o Supremo, em relação à demarcação de terras, né, a mudança que se pretende fazer, e como é importante a gente acompanhar essa história e essa trajetória para que possamos não só compreendê-la, como também defender, né, como nos sentir, digamos assim, parceiros nessa defesa desses direitos, né? Porque, no fundo, são direitos que se vinculam não apenas ao trabalho, né, no sentido específico ou amplo, mas no sentido de cidadania mesmo, da democracia, não é? A preservação, digamos assim, da cultura dos povos originários. A questão de como é que ela se insere hoje, né, Miri, com esse... Você disse aí, por exemplo, que à época os próprios projetos eram projetos dimensionados a partir do Estado, né? Ou incentivados a partir do Estado. Então, também a importância, digamos assim, de que nós tenhamos, né, um governo e um Estado que também assegure, né, a esses grupos a sua defesa dos seus direitos, né? Sim, isso eu acho que é uma questão que hoje está comprometida, né? Sim, porque se você verificar, você refletir acerca dos crimes, a par da constatação que todos temos que o Estado é o maior violador dos direitos humanos, além disso, não só o violador direto, né, com a ausência, com a presença de maneira violenta que tem, nós temos o seguinte, por exemplo, no caso do assassinato da irmã Dorothy, por exemplo, o mandante, ele tinha projetos na Sudã, Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia. Então, veja bem, ele queria aquelas terras que não eram terras dele, eram terras públicas, mas ele queria para fazer o desmatamento, porque, infelizmente, na Amazônia, o desmatamento, durante muito tempo, foi sinônimo de desenvolvimento. Isso começou, inclusive, quando a ditadura militar começou a Transamazônica. Foi com a derrubada de uma árvore centenária, e aquela derrubada da árvore simbolizava a chegada do progresso. E isso continuou, quer dizer, a derrubada da floresta significa progresso. E ele estava querendo fazer isso numa terra pública para obter recursos do próprio Estado, do próprio governo. Entendeu? Quer dizer, veja bem, quem é que está por trás? É sempre o Estado. Então, quando ele não tem uma política voltada para a preservação, para o desenvolvimento sustentável, a prática é essa. Né? Sim, eu acho que isso que você está tocando é também outro ponto que eu acho que é necessário que nós sempre estejamos alertas, né? Quer dizer, os projetos de desenvolvimento, ou às vezes até mesmo os projetos de geração de emprego, às vezes se dão ao custo de, por exemplo, ataque à floresta, ou à água, ou aos recursos naturais, quer dizer, essa vinculação, né, de desenvolvimento e, ao mesmo tempo, de preservação da vida, da natureza, ela tem que estar sempre presente também no campo da nossa ciência, que é o de trabalho também, né, Miri? Quer dizer, não basta, portanto, digamos assim, nos projetos de desenvolvimento, imaginar simplesmente geração de emprego, né? Ele tem que ter alguma vinculação com a preservação da natureza, da cultura, da diversidade, né? Acho que esse é um desafio grande ainda, que nós temos sempre que enfrentar, não é? Sim, aqui na Amazônia, por exemplo, nós ficamos pensando o quanto essa floresta é rica em pé, né? Essa floresta pode ter a cura para inúmeras doenças. A floresta, ela pode gerar, por exemplo, divisas para o país na área da beleza, da vaidade, né? Através de produtos cosméticos, de tratamento, que algumas empresas, como, por exemplo, a Natura, já exploram aqui.
né? Eu não sei se é de modo predatório ou não, eu realmente não conheço. Mas explora, estão aqui. Né? E isso poderia ter uma presença e um incentivo do governo para isso, né? Nas duas áreas, na área da saúde e na área da beleza, da estética. Né? E isso gera muito dinheiro. Poderíamos pensar por aí. Poderíamos pensar em desenvolvimento com uma floresta em pé. Não tirar a floresta para poder desenvolver. Né? É um pensamento muito limitado. Veja bem o caso da soja, por exemplo. A soja chega aqui, para a soja chegar, tem que desmatar. Depois do desmatamento, tem que plantar uma monocultura qualquer, arroz, alguma coisa, milho, aí planta aquela monocultura que é para o solo empobrecer. Depois do solo estar pobre, entra a soja. Depois da soja é o nada. Porque o que você vê num solo em que foi utilizado para a soja e ela saiu daquele local, você vê aquelas crateras enormes. E lá não nasce mais nada. Entendeu? Quer dizer, é a destruição pela destruição, porque pensa-se numa maneira muito limitada, como se não houvesse o amanhã. E existe o amanhã, porque as gerações estão vindo, as gerações depois da gente. O mundo não acaba com a gente, com nossos filhos, com nossos netos. Vem o depois, né? E não se pensa nisso. Claro, esse também são saberes que nós temos que estar mais atentos a eles, né? E, Miri, eu queria que você falasse um pouco para nós também sobre os projetos atuais que você está envolvida, especialmente nesse período da pandemia, quer dizer, como é que você tem acompanhado as dificuldades e, ao mesmo tempo, as possibilidades de organização, como é que os movimentos sociais aí no Pará têm reagido à pandemia, como é que, especialmente, isso se dá para trabalhadores, trabalhadoras do campo e do meio urbano aí no Pará. Queria que você contasse um pouquinho sobre esses projetos, para a gente entender o que está acontecendo e como é que esses movimentos têm procurado se organizar e reagir, né, à questão da pandemia. Certo. Olha, nós tivemos, em 2019, um sínodo em Roma, conduzido pelo Papa Francisco. Como eu integro a Comissão Justiça e Paz da CNBB, da ala progressista da Igreja Católica, chamada ala progressista, é um trabalho assim muito bonito que o Papa idealizou e nos sugeriu que fizéssemos. Né? Ele recebeu todos os segmentos, quilombolas, indígenas, trabalhadores sem terra, professores, pesquisadores, cientistas, aqui da Amazônia, né, da Universidade Federal do Pará, para ouvir a nossa realidade. E desse sínodo, nós tivemos, então, a inspiração para vários projetos. Aqui na Amazônia, nós temos elegemos uma região, uma primeira região para trabalhar, porque aqui é muito grande, que é a região do Marajó, a maior ilha fluvial do mundo. Lá é um local belíssimo, mas extremamente pobre. Né? É um dos piores IDHs, os índices são tristes. E existe uma parcela da sociedade ali, vulnerável, que é muito explorada, que é o trabalho infantil. Então, nós elegemos, vamos trabalhar aqui. Porque o que nós observávamos? Nós observávamos a prostituição infantil provocada pela extrema miséria. Né? E observávamos, por exemplo, crianças embarcando naquelas balsas em troca de comida, em troca de restos de comida. E nós decidimos, vamos trabalhar aqui, vamos pegar o sínodo, a inspiração que o Papa nos passou e vamos investir aqui, vamos fazer alguma coisa. Né? Então, aí nós temos
um projeto de resgate, junto, inclusive, com autoridades públicas, Ministério Público do Estado, Polícia, Ministério Público Federal, no trabalho de... No nosso é de aproximação, de consciência, porque nós precisamos trazer essas pessoas. Essas pessoas são tão sofridas que elas são ariscas. Eu não sei se tu conhece o termo arisco. Conhece, né? Não é só Sim, conheço, conheço. elas são ariscas, elas têm medo. Então, nós Eles já temos que... sofreram muita violência também, né? Muita, Eu acho que isso cria esse tipo de ambiente, né? Então, nós temos que trazê-las, e não tem melhor braço social para fazer um trabalho desse que a igreja. Porque as igrejas, elas vão até lá nos rincões, nos lugares mais distantes. Então, se essa igreja estiver a serviço de um trabalho social dessa envergadura, com essa base, consegue fazer milagres. Aí reside o milagre divino, para quem acredita em Deus. Porque eles vão até lá, e nós trazemos essas pessoas. E aí nós passamos a conhecer essa realidade deles. É claro que nesse conhecer a realidade entra um outro braço social que a gente precisa também fazer parceria. Qual é esse braço social? Nós temos o MST, com os seus armazéns do campo, né? Com a sua produção do campo aqui muito forte, mas aqui no Pará ainda sem estrutura como já tem no Marajó, no Maranhão. Mas temos eles, e eles nos ajudam muito nisso, né? Porque E aí, isso, na verdade, se cria uma rede de solidariedade, né? E como é que envolve também o Mercê, que envolve, enfim, ou como é que poderia envolver também, por exemplo, o movimento sindical no Pará se envolve nesse tipo de projeto, a advocacia também se envolve, ou pode se envolver, enfim, como é que outros atores aí sociais organizados podem se envolver nesse tipo de projeto? Olha, é um trabalho... Por exemplo, o movimento sindical, a partir de 2017, ele ficou muito frágil, né? Então, eu acho que hoje eu não sei como a gente pode contar com eles nessa luta. Embora, por exemplo, aqui a gente tenha os sindicatos que estão sempre nos ajudando, por exemplo, precisa de um espaço, isso a gente sempre conta com os sindicatos para isso, para realizar palestras, fazer encontros, aqueles que têm, como é o sindicato dos bancários aqui, eles oferecem moradia, né, para essas pessoas por um determinado tempo e tal, tem alojamentos. Então, isso aí a gente conta. Agora, um envolvimento muito maior, nesse momento, assim, é meio difícil. Mas os outros atores, como, por exemplo, advogados, a OAB, ela tem uma comissão de direitos humanos. São pessoas comprometidas, sim, com o trabalho, mas eles estão mais focados na questão urbana que na questão do campo, né? No campo mesmo, a gente conta com a PT, Comissão Pastoral da Terra, aqui no Pará. Ela tem uma história muito de muita luta, né? De muito confronto com o latifúndio. Nós temos o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, que também é muito forte e resistente aqui no Pará. E contamos com... E temos a nossa Comissão Justiça e Paz. E procuramos, sim, Eymar, procuramos muita parceria com o Estado, entendeu? Procuramos, tentamos sensibilizar, puxamos para o nosso lado. Então, nós temos alguns promotores que são comprometidos, alguns procuradores também, e nós vamos
vamos tentando, através da pressão, através da denúncia pública, a gente faz muita denúncia pública, né? E também estando lá perto daquele povo, porque para eles confiarem na gente, eles precisam nos ver lá, junto com eles, fazendo a refeição junto com eles, dormindo nos mesmos locais que eles. Nós precisamos criar essa empatia, né? Dos dois lados. Outro dia, porque você falando me lembrou, esses dias, de uma discussão sobre periferias urbanas, né, em que se relatavam também isso, né? Quer dizer, eles não podem, são pessoas que também não podem ser tratadas como objeto de pesquisa, nem como objeto de uma ação social, né? Eles são sujeitos dessa ação e, portanto, como você diz, a participação ela tem que ser uma participação em que eles também nos ensinam muito, e que essa aproximação ela se dá nesse mecanismo aí da empatia e da presença, né? Da convivência, né? Isso é muito, muito bacana, Meire. Nós estamos nos encaminhando aqui para o nosso tempo final, e eu queria ouvir de você. Travou a sua imagem para mim aqui? Não sei se travou para você também. Você está me ouvindo? Meire, tivemos uma pequena queda na conexão, estamos retornando. Nós estamos chegando no fim do nosso tempo aqui do programa, e além de te agradecer, de ouvi-la, de escutá-la, né, é tão importante para nós saber dessa experiência, saber dessa trajetória, e saber também que você está à frente agora da Associação dos Advogados Trabalhistas do Pará, que tem uma tradição, né? A advocacia trabalhista no Pará tem uma tradição de luta muito importante. E eu estava dizendo, olha, esse país é um continente, nós precisamos nos apropriar dessas experiências e da história dos movimentos dos povos originários, também dos conflitos que estão fora do eixo sul-sudeste, não é? Porque somos hoje todos aí ligados e interligados, né, pela necessidade de pensar o presente e o futuro dentro de uma perspectiva de direitos humanos que leve em consideração o homem, a natureza, né, essa integração, as desigualdades, quer dizer, que não podem permanecer como elas estão, elas são a raiz de uma violência, né? Nós sabemos disso, né? E, portanto, o trabalho que você desenvolve, que vocês desenvolvem aí, agora à frente da ATEP, ele é um trabalho muito importante, né? E ter o relato e ouvi-la é muito significativo para nós. Então, agradecer você e esperar que em outras oportunidades a gente possa voltar a conversar aqui no canal. Eu que agradeço também, Imar, muito obrigada pela oportunidade. Nós estamos à disposição aqui e queremos contribuir. Estamos à frente da ATEP também para fazer uma rede de solidariedade que também precisamos, além do enfrentamento de todos os problemas que nós temos, que aflige toda a advocacia, especialmente a trabalhista, muito mais atingida. Nós estamos aqui. Direitos humanos é o nosso lema. Muitíssimo obrigado, Meire. Beijos. Outro para você. Até a próxima. João. Até a próxima, querido.